A dedicação inabalável da rainha Catherine nunca vacilou, apesar dos ventos da mudança e dos momentos de alegria. Mas hoje, enquanto os portões do palácio permaneciam em silêncio, uma verdade dilacerante se desvendava em seu interior. Em uma reviravolta dramática dos acontecimentos, o rei Charles e o príncipe William apareceram juntos, seus rostos marcados por uma dor palpável. Com uma voz que mal conseguia se manter firme, o rei Charles compartilhou a notícia devastadora. Precisamos falar com vocês sobre Catherine. As mãos de William se entrelaçaram com força, enquanto sussurrava, com a voz embargada pela emoção. Isso é muito difícil para nós. Uma reviravolta inesperada abala a realeza. Era o momento que o mundo temia. A notícia sobre Catherine não era apenas séria, era transformadora. O ar se tornou denso enquanto todos se inclinavam, desesperados para ouvir o que viria a seguir. E então, com apenas algumas palavras, eles partiram corações em todo o mundo. Naquela tarde, o ambiente nos salões dourados do Palácio de Buckingham era diferente. A grandiosa cerimônia de Trooping the Colour havia acabado de terminar. Lá fora, a multidão ainda vibrava de emoção, mas lá dentro, uma calma profunda preenchia o salão. Membros da família real, convidados especiais e jornalistas se reuniram com os olhos fixos no rei Charles. Eles esperavam, perguntando-se o que o monarca diria. Esta não era uma simples aparição real. Era algo muito mais profundo. Quando o rei Charles deu um passo à frente, a sala mergulhou em silêncio absoluto. Sua presença era imponente, mas sua voz, suave. Naquele dia, ele não era apenas um rei. Era um pai, um avô. Era um homem que havia conhecido a dor, o amor e a força silenciosa da família. Suas palavras surgiram lenta e cuidadosamente, como se desejasse que cada coração na sala as sentisse. Ele começou falando sobre Catherine, a princesa de Gales. Seus olhos se suavizaram ao olhá-la, sua voz se tornou mais grave e suas palavras brotaram do mais profundo de seu coração. Ele não falou dela como uma figura real, nem como alguém que usava uma coroa. Ele falou dela como uma pessoa gentil, uma mulher forte, uma luz constante na família real. Ele relatou como Catherine havia se tornado silenciosamente o coração da família, seus modos suaves, seus sorrisos gentis e seu espírito corajoso. Ele lembrou a todos como Catherine havia enfrentado as tempestades públicas com graça serena, seu trabalho com as crianças e sua luta para que a saúde mental fosse um tema do qual as pessoas finalmente pudessem falar. E então sua voz parou. Houve um silêncio suave. Em seguida, com profundo cuidado, ele falou de sua doença. No início daquele ano, Catherine havia compartilhado a notícia dilacerante de seu diagnóstico de câncer. Isso havia abalado a nação. Mas com igual bravura, ela mais tarde compartilhou a feliz notícia de sua remissão. A voz do rei tremeu ligeiramente ao falar disso. Ele também havia percorrido aquele caminho doloroso. Ele sabia o que significava enfrentar a doença. Ele sabia o que significava permanecer forte para os outros, mesmo quando seu próprio corpo estava fraco. Suas palavras eram mais do que elogios. Estavam cheias de compreensão. Enquanto falava, seus olhos pousaram no príncipe William. Naquele simples olhar, a sala sentiu o profundo vínculo entre eles. Não foram necessárias palavras. Naquele único olhar havia orgulho, havia amor e uma promessa silenciosa. Eles estavam percorrendo este caminho juntos. O rei disse a todos que Catherine não era apenas uma esposa, uma mãe ou uma princesa. Ela era o coração de sua família. Era a mulher que fazia o palácio parecer um lar. Era quem equilibrava a vida real com uma doçura simples. Ele deixou claro que Catherine estava moldando o futuro da monarquia, não com regras, mas com bondade. A visão de um rei. O rei compartilhou seus sonhos. Ele queria uma família real mais simples, mais próxima das pessoas,
menos focada nos grandes títulos e mais no trabalho importante: ajudar as crianças, proteger o planeta e defender a saúde mental. Ele queria uma família que entendesse o mundo em que as pessoas vivem hoje. No centro desta visão, ele colocou Catherine. Ele explicou que a bondade natural de Catherine, suas ideias frescas e sua força tranquila eram exatamente o que a família real precisava agora. Ele falou de sua coragem, sua paciência e sua capacidade de unir as pessoas. Em Catherine, ele via esperança. Ele via o futuro. Suas palavras pareciam suaves, mas tocaram os corações de todos. O rei não havia preparado este discurso sozinho. Sussurrava-se que ele havia conversado com Catherine muitas vezes antes daquele dia. Eles haviam compartilhado ideias, falado do que mais importava, e juntos haviam construído este sonho para uma monarquia melhor. Não se tratava mais de regras reais. Tratava-se de família, de pessoas, de amor. Enquanto o rei terminava seu discurso, a sala permaneceu em silêncio por mais um momento. O peso de suas palavras pairava no ar. Então, lentamente, todos os olhares se voltaram para o príncipe William. Agora era a vez dele de falar. William se manteve ereto, mas havia algo terno em sua expressão. Ele olhou para seu pai com profundo respeito. Olhou para sua esposa com profundo amor. Sua voz era tranquila, mas cheia de emoção. Ele falou da força de seu pai e do quanto Catherine significava para sua família. O príncipe William, com uma voz que irradiava a verdade mais profunda, garantiu à sala que, não importa os desafios que tivessem enfrentado, eles sempre permaneceram unidos e prometeu que sempre o fariam. Catherine nunca buscou os holofotes, afirmou. Ela simplesmente quis ajudar, ela simplesmente quis amar, estar presente, entregar seu coração às pessoas que mais precisavam. A simplicidade de suas palavras contrastava com a imensa verdade que elas continham. Ele descreveu Catherine como sua melhor amiga, seu maior apoio e quem lhe deu coragem nos dias mais difíceis. Ele agradeceu ao pai por confiar em Catherine e prometeu continuar caminhando ao lado dela, não apenas como seu marido, mas como seu maior defensor. Ele falou do caminho à frente, dos desafios que ainda estavam por vir, e disse que eles estavam preparados, juntos como família. Naquela sala ficou evidente que esta não era uma família unida por coroas ou palácios, era uma família unida pelo amor. Eles haviam enfrentado tempestades, sofrido o desgarramento, mas haviam encontrado força um no outro. A emoção comove o Palácio de Buckingham. As majestosas salas do Palácio de Buckingham haviam testemunhado muitas reuniões históricas, mas naquele dia algo parecia diferente. O ar estava denso, a sala estava cheia de uma tranquila expectativa. E embora o rei Charles tivesse inaugurado a conferência com dignidade e propósito, foi o príncipe William quem, suavemente, transformou a atmosfera de formalidade real para uma calorosa e profundamente sentida. Quando William deu um passo à frente, um suave silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares pousaram nele, não porque fosse o futuro rei, mas pela calma e honestidade que irradiavam de sua presença. Ele não se apresentou como um príncipe envolto em dever, mas como um homem, um filho, um marido, um pai, pronto para falar dos cantos mais ternos de seu coração. Não havia rigidez em sua voz, nem falas ensaiadas. Suas palavras fluíam suavemente, tingidas de emoção e cheias de amor. E enquanto falava, algo bonito se revelou. Ele começou a falar de Catherine, não como a princesa de Gales, nem como uma figura real, mas como o coração de sua vida. Suas palavras a descreveram como sua força constante, a silenciosa companheira que havia caminhado ao seu lado através de temporadas de alegria e tempestades de dor. Sua voz suavizou ao compartilhar cuidadosamente o quanto ela significava para ele, não como parte de um plano real, mas como a pessoa que o ajudou a se tornar o homem que é.
A sala, cheia de poderosos líderes e dignitários, de repente se sentiu pequena e calorosa, como uma família reunida em torno das ternas palavras de um irmão, um filho, um marido. William não apenas falou de seu amor por Catherine. Ele o mostrou na forma suave com que seus olhos buscavam os dela, na forma como sua voz pausava quando as emoções surgiam e na forma como seu coração parecia falar mais alto que seu título. Ele falou de seu caminho compartilhado, do trabalho que abraçavam ombro a ombro, não por obrigação, mas por um profundo cuidado. Eles haviam escolhido este caminho juntos, não apenas pela coroa, mas por seus filhos, seu país e pelas pessoas que os procuram com esperança. Seu trabalho, como o prêmio Earthshot e os esforços da Royal Foundation no desenvolvimento infantil, não se tratava de usar medalhas ou sentar em grandes cadeiras. Tratava-se de estender a mão, de tornar a vida um pouco mais gentil para as pessoas a quem serviam. As palavras de William envolveram Catherine como uma manta suave. Com delicadeza, ele contou à sala sobre sua rara habilidade de se conectar verdadeiramente com as pessoas. Seja uma criança assustada em um hospital ou uma mãe lutando silenciosamente nos dias difíceis da vida, Catherine, com seus suaves sorrisos e mãos firmes, sempre fazia as pessoas se sentirem vistas, seguras, lembradas. A admiração de William era tranquila, mas constante, elevando-se em cada palavra enquanto descrevia sua serena bravura e a tranquila graça com que superava cada desafio. Os dias nem sempre foram fáceis para Catherine. Seu recente retorno à vida pública, depois de se afastar para enfrentar uma batalha privada contra o câncer, havia comovido os corações de toda a nação. No Trooping the Colour, onde ela se manteve ereta e sorriu com a mesma graça serena que sempre a caracterizou, as pessoas não viram uma princesa que simplesmente retornava para cumprir um dever. Viram uma mulher que escolheu defender o amor, a família e a esperança. A voz de William ficou ainda mais suave ao compartilhar isso. Ele não precisava falar alto. Seu coração enchia a sala. O retorno de Catherine não era para o palácio. Era para as pessoas que amava, a família que prezava e a promessa de dias mais brilhantes pela frente. O peso de suas palavras se instalou nos corações de todos que ouviam. Ele havia visto sua força tranquila, a maneira como ela amparava seus filhos em momentos de incerteza, a maneira como ela escolhia se recolher quando sua saúde exigia quietude, mesmo que isso significasse perder grandes eventos reais como o Royal Ascot. Nessas decisões, William não viu ausência. Ele viu coragem. Ele a havia visto construir algo extraordinário, não com grandes discursos ou mandatos reais, mas com pequenos e suaves atos. Através de seu trabalho com o Centro da Royal Foundation para a Primeira Infância, Catherine havia mudado vidas silenciosamente. O príncipe William revelou com emoção como Catherine trazia calor a ambientes frios e gentileza a espaços formais. Ela mostrou ao mundo que cuidar de si mesmo e cuidar dos outros podem andar de mãos dadas e que a verdadeira força, às vezes, se parece com uma mão suave apoiada no ombro de uma criança, expressou. O próprio caminho de William floresceu ao lado do dela. Ele mergulhou em conversas difíceis sobre saúde mental, liderou esforços ambientais com paixão e assumiu suas responsabilidades reais com tranquila honestidade. Mas mesmo nesses momentos, ele nunca esqueceu de mencionar as lições aprendidas com Catherine. Lições sobre paciência, sobre ouvir e sobre liderar com compaixão. Juntos, eles redefiniram o que significa ser realeza. Seu amor não se construiu sobre tradições polidas, mas sobre corações compartilhados. Eles se erguem como companheiros, não como símbolos distantes. Eles se davam as mãos, trocavam olhares suaves e mostravam ao mundo que a liderança pode ser calorosa, que o poder pode ser gentil e que o vínculo mais forte é aquele enraizado no amor.
O discurso de William foi cheio de elogios silenciosos. Ele disse a todos que Catherine não apenas atendeu às expectativas de seu papel, ela o preencheu com luz. Seus pequenos gestos atenciosos, seus sorrisos sinceros e suas palavras cuidadosas construíram algo precioso ao longo do tempo. Essas pequenas coisas, disse William, foram as que lentamente construíram confiança, as que lentamente construíram amor, as que silenciosamente forjaram um futuro melhor. Em suas últimas palavras, William disse a todos que Catherine era sua luz-guia, não apenas a dele, mas a luz para sua família e para uma nação que às vezes precisava de uma suave lembrança de como era a verdadeira força, o coração por trás da nova visão da coroa. Catherine, a alma do palácio. No Palácio de Buckingham, a grande conferência havia atraído a atenção do mundo. O rei Charles ocupou seu lugar com dignidade, suas palavras cuidadosamente escolhidas, seus planos para o futuro expressos com orgulho. O príncipe William manteve-se ao seu lado, sua voz firme, seus sonhos para a monarquia brilhando em cada frase. As câmeras piscavam, as luzes cintilavam e todos os olhares seguiam as duas figuras reais. Mas nos cantos tranquilos dos grandes salões, havia alguém mais. Catherine, a princesa de Gales. Ela não subiu ao palco, não segurou um microfone. No entanto, sua presença tocou cada momento. Ela não precisava de palavras, não precisava ficar na frente da multidão. Seus passos suaves, seus olhos vigilantes, seu sorriso gentil. Estas eram as coisas que mantinham a família unida. Onde as palavras não podiam chegar, a gentileza de Catherine preenchia o espaço. Por trás dos grandes discursos e das cadeiras douradas, ela era o fio silencioso que tecia tudo. Pessoas próximas à família sussurraram mais tarde que Catherine havia escolhido não falar. Ela acreditava em algo muito mais profundo. Acreditava que discursos podem desaparecer, mas as ações duram para sempre. Acreditava que a gentileza mostrada em silêncio, às vezes pode falar mais alto que 1000 palavras. Seu coração não se sentia atraído pelos holofotes. Nunca buscou grandes aplausos. Ela se movia em silêncio, escolhendo momentos simples em vez de grandes performances. Nunca se tratou de ser vista. Sempre se tratou de fazer a coisa certa. Dentro dos muros do palácio, ela compartilhava suas ideias em voz baixa. Guiava suavemente a família, não com instruções barulhentas, mas com sugestões atenciosas e lembretes gentis. Ela os guiava em direção a um futuro cheio de bondade, compreensão e cuidado humano simples. Sua verdadeira influência sempre foi mais visível em seu lar. Mesmo enquanto o mundo observava cada um de seus passos, Catherine trabalhou para construir uma vida normal para seus filhos. Ela queria que eles crescessem em um lar cheio de amor, não apenas de deveres reais. As pessoas frequentemente a viam levando-os à escola, com suas pequenas mãos envoltas nas dela. Ela sussurrava palavras gentis para confortá-los quando os eventos reais se tornavam muito grandes, muito barulhentos, muito pesados. Esses pequenos momentos, esses pequenos toques, não eram para as câmeras. Eram reais. Eram pedaços de seu amor tranquilo. O mundo também viu isso. Era a mãe que escovava o cabelo da princesa Charlotte para trás da orelha durante uma partida de tênis lotada. Era a esposa que capturava o olhar do príncipe William quando o peso do mundo parecia demais para ele carregar sozinho. Ela não precisava planejar esses momentos. Eles aconteciam porque era assim que ela era. Catherine, a conectora de corações. Catherine não apenas moldou sua própria família. Ela gentilmente mudou a maneira como o mundo via a família real. A família real já foi vista como distante, quase intocável. Mas, através dos modos simples e honestos de Catherine, as pessoas começaram a ver algo mais. Uma família que ri, que conforta, que sente como qualquer outra. Sua gentileza não estava trancada dentro dos portões do palácio. Ela se estendia muito além.
Através da Royal Foundation, Catherine trabalhou para construir algo mais forte, algo que duraria. Ela não queria apenas cortar fitas e fazer discursos. Ela queria fazer mudanças reais. Ela acreditava que famílias fortes constroem comunidades fortes e acreditava que para curar o mundo é preciso primeiro ajudar as crianças. Na transcendental conferência, o rei Charles revelou com palavras cuidadosas um novo programa real. Um plano ambicioso para levar apoio em saúde mental diretamente às escolas. A princípio, o anúncio foi recebido com um silêncio quase imperceptível, como uma suave brisa. Mas essa brisa carregava consigo algo poderoso. Embora seu nome não tenha sido gritado aos quatro ventos, todos sabiam que esta era a ideia de Catherine. Ela sonhava com um futuro onde as crianças crescessem sabendo que era seguro pedir ajuda. Anelava por escolas onde cada criança se sentisse vista, ouvida e cuidada. Acreditava firmemente que o mundo poderia ser mais gentil se os pequenos fossem ensinados a compreender seus sentimentos desde cedo. Nunca se tratou de construir grandes castelos, mas de forjar corações gentis. Quem a conhecia melhor afirmava que Catherine possuía um dom singular. Ela não separava seus deveres reais de seus valores pessoais. Eles eram um só. Ela se ergueu como um pilar silencioso para o rei Charles, para o príncipe William, para o futuro da monarquia. Através de cada tempestade, de cada capítulo doloroso, Catherine permaneceu firme. Sua força não residia nos grandes gestos, mas em como ela equilibrava suavemente as velhas tradições com a delicadeza do toque de uma mãe. Catherine, além da princesa, um dia, ela sentou-se em frente a uma câmera, não como uma princesa, mas como uma mulher que enfrentava a verdade mais dura. Um diagnóstico de câncer. Ela falou com simplicidade, sua voz terna. Ela estava com medo, mas foi honesta. Ela não se escondeu atrás dos muros reais. Aquele momento mudou tudo. Aproximou as pessoas dela, fez com que vissem a família real não como algo distante, mas como pessoas, como eles mesmos. Catherine não precisou ser o centro para moldar a história. Mas quem foi ela desde o início? Mantenha-se informado. Catherine nasceu em uma fria manhã de janeiro de 1982. Seus pais, Michael e Carol Middleton, abraçaram seu minúsculo bebê, enchendo o quarto do hospital com suaves risadas e lágrimas de felicidade. O mundo exterior era comum, mas para eles, sua filha já era algo muito especial. A vida no lar Middleton era doce e simples. A família vivia discretamente, longe de castelos e coroas. Catherine cresceu em um mundo cheio de histórias para dormir, mochilas escolares e o suave zumbido do pequeno negócio de sua mãe. Seu pai, sempre gentil, trabalhava como despachante de voos, enquanto sua mãe, com um sorriso caloroso, havia sido aeromoça. Em seu lar, o amor vinha em primeiro lugar. Catherine e seus irmãos, Pippa e James, compartilhavam brinquedos, risadas e a beleza tranquila da vida na vila. Eles se perseguiam no jardim, construíam memórias ao redor da mesa da cozinha e cresceram cercados pela força tranquila de seus pais. Quando Catherine tinha apenas 2 anos, o trabalho de seu pai levou a família para longe da Inglaterra, para Amman, na Jordânia. O sol escaldante, o novo idioma estranho e a comida diferente poderiam ter assustado uma menina pequena. Mas Catherine sorriu com bravura. Ela fez novos amigos em uma creche local e segurou firmemente a mão de sua mãe enquanto caminhavam por ruas movimentadas. Mesmo em uma terra estrangeira, ela encontrou alegria. 2 anos depois, os Middleton voltaram para as colinas suaves da paisagem inglesa. Catherine se juntou à escola St. Andrews, perto de Pangbourne, onde passou dias felizes lendo livros, praticando esportes e cultivando amizades duradouras. Logo se tornou interna em tempo parcial, passando noites longe de casa, mas sempre levando consigo o amor de sua família. Sua mãe, Carol, trabalhou arduamente para fazer crescer um pequeno negócio de artigos para festas que logo floresceu.
Catherine viu sua mãe construir algo forte do quase nada. Foi uma lição silenciosa de paciência, coragem e determinação. Com o passar dos anos, Catherine frequentou a escola Downe-House antes de se transferir para Marlborough College. Em Marlborough, jogou hóquei com energia destemida. Ela vestia com orgulho a camisa do time, liderando-as como capitã, seu espírito brilhando tanto dentro quanto fora do campo. Mesmo quando enfrentou seu próprio desafio de saúde pessoal, a remoção de um pequeno nódulo de sua cabeça, ela o lidou com coragem suave, sem permitir que o medo vencesse. Depois de seus dias escolares, Catherine não se apressou para o próximo capítulo. Ela tirou um ano sabático, permitindo que a vida a moldasse suavemente. Ela estudou em Florença, caminhando por ruas de paralelepípedos e aprendendo a beleza da arte. Trabalhou no porto de Southampton, sentindo o ritmo da vida comum. E no Chile, transportou tijolos, pintou paredes e se juntou a projetos comunitários que lhe deixaram as mãos empoeiradas e o coração cheio. Sua jornada logo a levou à Universidade de St. Andrews, na Escócia. Ela começou a estudar psicologia, mas logo se sentiu atraída pela história da arte. Ela passava seus dias entre livros e um trabalho de meio período como garçonete, sempre gentil, sempre silenciosamente determinada. Ela se juntou a clubes de caridade, ansiosa para ajudar, nunca buscando atenção. Foi lá, nos corredores tranquilos de St. Andrews, onde a vida de Catherine tomou um rumo que ela nunca esperou. O encontro que mudou a história. Em 2001, ela conheceu o príncipe William. A princípio, eles eram simplesmente amigos, compartilhando refeições em grupo, indo para a aula e rindo das mesmas piadas. A amizade deles cresceu de forma doce e lenta, como as pétalas de uma flor se desdobrando. Um dia de 2002, durante um desfile de moda estudantil, Catherine subiu na passarela. Catherine Middleton desfilou pela passarela da universidade usando um vestido que logo se tornaria famoso. Foi nesse exato instante que o coração de William disparou. Em 2003, o relacionamento deles era oficial. O amor deles era autêntico, vivido com discrição, longe dos flashes e dos olhares curiosos. Mesmo quando se separaram brevemente em 2004, a história não havia terminado. O amor, gentil e paciente, os uniu novamente. Eles estavam destinados a se encontrar. Após se formar em 2005, Catherine discretamente ingressou no mundo do trabalho. Ela trabalhou como compradora de acessórios na Jigsaw e, mais tarde, ajudou no negócio da família, gerenciando sites e catálogos de produtos. Sua vida transcorria entre dias simples e trabalho constante, mesmo enquanto seu relacionamento com William continuava a crescer. O pedido que abalou o mundo. Em 2010, no Quênia, William pegou a mão de Catherine e fez a pergunta que mudaria tudo. Ele lhe entregou o anel de safira e diamantes da princesa Diana. Não apenas um símbolo, mas uma promessa silenciosa. O mundo logo soube da notícia, e a história deles tocou corações por toda parte. Catherine se preparou para sua vida real com uma calma inabalável. Em março de 2011, ela se juntou oficialmente à Igreja da Inglaterra, pronta para caminhar ao lado de William a cada passo. E em 29 de abril de 2011, no dia de Santa Catarina, ela se tornou sua esposa em uma cerimônia deslumbrante na Abadia de Westminster. Quando o Palácio de Kensington divulgou pela primeira vez a notícia sobre Catherine, a princesa de Gales, um silêncio se espalhou por todo o mundo. Não era um anúncio qualquer. Era uma mensagem que tocou profundamente os corações. O palácio informou com delicadeza que Catherine havia se submetido a uma cirurgia abdominal planejada na clínica de Londres. Eles explicaram cuidadosamente que a operação havia corrido bem e que ela permaneceria no hospital de 10 a 14 dias. Muitos pensaram que depois de um pequeno descanso, Catherine logo voltaria a sorrir em público. Ninguém esperava o que aguardava discretamente na próxima esquina. Após sua cirurgia, tudo parecia ir conforme o planejado.
Mas à medida que os médicos realizavam mais testes, eles descobriram algo que ninguém havia previsto: câncer. A palavra chegou como uma tempestade repentina que irrompeu nas vidas de Catherine, do príncipe William e de seus 3 filhos pequenos. Foi como se o tempo parasse por um momento. Todos os grandes palácios, deveres reais e coroas brilhantes não significavam nada naquele instante. A única coisa que importava agora era a segurança de uma mãe, uma esposa e uma família se agarrando firmemente. À sua maneira suave, Catherine mais tarde compartilhou uma mensagem com o mundo. Ela sentou-se em frente à câmera, sua voz suave, seus olhos tranquilos, mas cheios de emoção. Ela explicou que seus médicos haviam recomendado quimioterapia preventiva. Falou sobre a importância da honestidade, mas também sobre seu desejo de proteger seus pequenos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. Ela não queria que eles carregassem preocupações pesadas. Queria que seu lar continuasse sendo seu lugar seguro, uma bolha quente onde risadas e abraços enchessem os cômodos. À medida que os dias se transformavam em semanas, o palácio protegeu cuidadosamente a privacidade de Catherine. Eles optaram por não compartilhar o tipo de câncer que ela enfrentava. Queriam lembrar a todos que, por trás do título real, havia simplesmente uma mãe e uma esposa atravessando uma das jornadas mais difíceis da vida. O público entendeu. Cartas, flores e orações chegaram de todos os cantos do mundo. As pessoas queriam envolver Catherine em amor, mesmo à distância. Embora tivesse que se afastar de seus deveres reais, as palavras de Catherine permaneceram perto dos corações de todos. Ela falou com doçura sobre o quanto sentia falta de seu trabalho e da grande alegria que ele lhe proporcionava. Mas agora seu coração estava completamente focado em curar e estar com sua família. O palácio a apoiou, nunca a pressionando, permitindo-lhe sempre curar em seu próprio ritmo. No dia seguinte ao seu anúncio, algo bonito aconteceu em todo o Reino Unido, na Commonwealth e além. As pessoas se aproximaram com gentileza. A família real recebeu mensagens intermináveis. O amor era barulhento, constante e claro. Catherine e William sentiram isso. Eles não estavam sozinhos. Mesmo na tranquilidade de seu lar, o calor do mundo os encontrou. Então, em setembro, uma doce brisa de esperança finalmente chegou. O Palácio de Kensington compartilhou uma linda notícia. Catherine havia completado sua quimioterapia preventiva. Um vídeo suave e reflexivo a mostrava caminhando lentamente pelos campos verdes de Norfolk, com sua família ao seu lado. Ela sorria, não porque tudo estivesse de repente perfeito, mas porque estava aprendendo a valorizar cada passo. Nesse vídeo, Catherine falou com doçura sobre seu progresso. Ela disse que ainda estava no caminho da cura, um dia de cada vez, e se apegando a pequenas vitórias. Compartilhou suavemente sua alegria por começar a se reintegrar ao trabalho. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria longo, mas seu coração estava cheio de esperança. A doce Catherine que todos amavam nunca havia mudado. Sua gentileza, sua força gentil, apenas brilhavam mais. No início de 2025, chegou o momento que todos haviam esperado. Catherine voltou à vida pública. Sua primeira visita oficial, um evento aguardado com fôlego contido, aconteceu no Royal Marsden Hospital de Londres, o mesmo lugar onde, em silêncio, ela havia recebido seu próprio tratamento. Foi mais do que uma visita real, foi um terno retorno para casa. A equipe, os pacientes, cada pessoa que a encontrou naquele dia testemunhou algo inesquecível. Não viram apenas uma princesa, viram uma mulher que havia caminhado através do medo, da tristeza e de dias dolorosos e havia emergido radiante. Quando Catherine, princesa de Gales, apareceu pela primeira vez ao lado do príncipe William, o mundo a observou com olhos curiosos. Ela não nasceu na realeza. Ela veio de um lar simples, uma família cheia de amor, calor e momentos comuns. As pessoas sussurravam:
perguntando-se se ela conseguiria carregar a pesada coroa da vida real. Conseguiria esta jovem de coração gentil se manter forte sob os holofotes brilhantes e penetrantes do palco real? Muitos duvidaram dela. Muitos observaram, esperando que ela tropeçasse. Mas Catherine não tropeçou. Ela não lutou por atenção. Ela não se apressou para brilhar. Ela caminhou tranquilamente, passo a passo, deixando sua voz suave e seu doce coração a guiarem. Ela não precisou se provar com grandes palavras. Seu poder gentil lentamente começou a falar por ela. Enquanto outros perseguiam grandes títulos e câmeras deslumbrantes, Catherine escolheu algo diferente. Ela escolheu a gentileza simples. Optou por pequenos e cuidadosos passos que tocavam vidas de maneiras discretas. Ela visitava famílias, sentava-se com crianças, ouvia com todo o coração. E sem gritar, sem forçar, ela mudou a atmosfera ao seu redor. As pessoas começaram a sorrir ao vê-la. Começaram a confiar nela. Chamaram isso de efeito Catherine, a batalha pela saúde mental. Desde o início, o coração de Catherine pertencia às crianças. Ela acreditava que os primeiros anos de vida eram preciosos. Acreditava que o início de uma criança podia moldar todo o seu futuro. Então ela ouvia as mães. Ouvia os pais. Brincava com as crianças, não como uma figura real, mas como uma amiga que realmente se importava. Catherine não visitava lares apenas para tirar fotos. Ela ficava, fazia perguntas genuínas, voltava, lembrava nomes, sentava-se perto e ouvia profundamente. Seu trabalho não era sobre dever, era sobre amor. Ela deu um passo à frente pela saúde mental infantil quando poucos eram corajosos o suficiente para falar sobre isso. Em 2016, ela se juntou ao príncipe William e ao príncipe Harry para criar o Heads Together, um movimento gentil que dizia às pessoas: tudo bem falar, tudo bem pedir ajuda. Catherine compartilhou suavemente seus próprios momentos de solidão como mãe. Ela disse ao mundo que mesmo uma princesa às vezes se sente perdida. E de repente, muitas mães que haviam permanecido em silêncio encontraram suas próprias vozes. Elas não se sentiam mais sozinhas. O amor de Catherine pelas crianças pequenas ficou mais forte com o tempo. Em 2018, ela liderou uma importante reunião sobre a saúde infantil. Pouco depois, ela convidou toda a nação a falar. Fez perguntas simples, mas poderosas, e as pessoas responderam. Mais de 500 mil de vozes se uniram para compartilhar seus pensamentos, seus medos e seus sonhos para seus filhos. Tornou-se uma das maiores conversas na história do país sobre a primeira infância. E Catherine permaneceu silenciosamente no centro, segurando suavemente os corações dos pais em suas mãos. O impacto silencioso da princesa. A arte foi outro lugar onde a suave luz de Catherine brilhou. Ela apoiou o programa Art Room, onde as crianças usavam pincéis e cores para expressar seus sentimentos. Mesmo quando as portas da instituição de caridade se fecharam, o calor que Catherine havia derramado nela permaneceu. Ela também se tornou patrona da National Portrait Gallery, elevando discretamente sonhos criativos e jovens talentos. O doce espírito de Catherine também alcançou o mundo do esporte. Ela amava tênis e era frequentemente vista aplaudindo com alegria em Wimbledon. Mas seu amor pelo esporte nunca foi apenas pelo jogo. Tratava-se de dar força aos jovens. Em 2012, Catherine, William e Harry criaram o Coach Corps, um caminho brilhante para os jovens se tornarem treinadores. Através disso, muitas vidas jovens encontraram a oportunidade de brilhar. Suas mãos gentis também alcançaram as famílias que sofriam com o vício. Catherine trabalhou de perto com a Action on Addiction, ajudando a construir lugares tranquilos onde as famílias pudessem encontrar consolo e ajuda. Ela não precisava das câmeras ali. Ela não precisava da multidão. Trabalhou em silêncio e nesse silêncio deu esperança. Às vezes, sua gentileza chegava como um segredo. Em 2018, sem contar a ninguém,
Catherine discretamente doou seu cabelo para fazer perucas para crianças que haviam perdido o seu devido ao câncer. Não um grande anúncio, nem manchetes barulhentas, apenas um doce presente privado de um coração para outro. No mesmo ano, Catherine se tornou patrona do Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Ela também ajudou a lançar o Nursing Now, uma onda amorosa de apoio às enfermeiras de todo o mundo. Catherine falou suavemente da história de sua própria família com a enfermagem, lembrando-se de sua avó que serviu bravamente durante a guerra. Através de suas palavras, o passado e o presente se tocaram suavemente. Quando a pandemia de Covid-19 escureceu o mundo, as mãos suaves de Catherine encontraram maneiras de levantar o ânimo. Um novo amanhecer em Buckingham. A princesa Catherine, sempre discreta, estendeu sua influência além dos muros palacianos. Colaborou com o programa Tiny Happy People, da BBC, levando lições gratuitas e histórias alegres para pais e pequenos, garantindo que nenhum coração diminuto fosse esquecido. Liderou ainda uma comovente missão para coletar itens essenciais para bebês destinados a famílias em apuros, demonstrando que sua compaixão não conhece limites. A recente conferência real no Palácio de Buckingham não foi um evento qualquer. Não foi uma simples reunião de discursos grandiloquentes e cadeiras douradas. O ar se carregou de uma antecipação incomum, como se algo transcendental estivesse prestes a ocorrer. Quando o rei Charles se levantou para falar, a sala mergulhou em um silêncio expectante. Suas palavras, despojadas da rigidez tradicional, ressoaram com uma força suave, mas firme. Ele falou de um novo começo, gestado na discrição dos muros palacianos. O monarca, consciente do vertiginoso avanço do mundo, enfatizou a necessidade de que a família real não se aferrasse ao passado. É hora de dar um passo à frente. Sentenciou sem pressa, sem raiva, apenas com uma honestidade serena. Sua visão? Uma monarquia menor, mais simples e próxima do povo. Uma que fosse útil, não meramente decorativa, que servisse, não apenas reinasse. O olhar do rei pousou no príncipe William e na princesa de Gales, Catherine, deixando claro que eles seriam os porta-bandeiras desta nova era. William se manteve firme, mas foi Catherine quem, com seu suave carisma, cativou cada coração presente. Ela nunca foi uma mulher que buscasse a atenção, e sua presença, embora discreta, preenchia os majestosos salões. Ela não precisava falar para ser ouvida, nem liderar com estridência para guiar o caminho. A voz do rei enterneceu-se ao falar dela, admirando sua graça, sua força silenciosa e a simplicidade com que infundia esperança. Catherine não perseguia as multidões vinham a ela. Encontrava beleza nos pequenos momentos, a lágrima de uma mãe, o riso de uma criança, a preocupação de um estranho. Tocava-os com gentileza, e esses momentos floresciam. Seu trabalho com o centro da Royal Foundation para a primeira infância tornou-se o exemplo brilhante do rei. Catherine acreditava que o início da vida de uma criança podia moldar o mundo inteiro. E não apenas acreditava, ela o vivia. Ela se reunia com famílias, segurava bebês, ouvia mães que se sentiam ignoradas. Oferecia-lhes palavras suaves e sorrisos calorosos que perduravam. Este não era um trabalho de manchetes. Era um trabalho silencioso, mas que transformava vidas. O coração do rei resplandecia de orgulho ao anunciar que até 2027 a missão de Catherine se expandiria por toda a Commonwealth. Seu sonho se tornava realidade, porque ela nunca o soltou. O segurou com a mesma delicadeza e firmeza com que segurava tudo. A batalha de Catherine contra o câncer. Mas o momento que mais comoveu a sala chegou quando o rei falou da doença de Catherine. Em janeiro de 2025, a princesa se apresentou ao mundo e compartilhou sua própria batalha contra o câncer. Ela não falou como uma princesa, mas como uma mulher que havia provado o medo e a dor. Não se escondeu atrás dos muros reais.
Naquele dia, ela saiu com o coração aberto e contou ao mundo sua história. A voz do rei suavizou. Falou de sua bravura, de como sua honestidade havia curado corações partidos. Ela não havia tentado ser perfeita, havia tentado ser autêntica, e isso, afirmou, era o que o mundo precisava. O rei também vislumbrou o futuro. Sonhava com uma família real que não estivesse mais distante. Queria que as pessoas os vissem como vizinhos, não como estranhos. Imaginou reuniões digitais, visitas locais e mãos estendidas através de qualquer distância. Queria que a família fosse vista, ouvida e amada, não pelas coroas, mas pelos corações. Ao finalizar o discurso do rei, algo havia mudado silenciosamente. A família real, que antes se mantinha alta e distante, agora parecia mais próxima, menor e mais calorosa. E no centro de tudo estava Catherine, liderando com suavidade, brilhando com delicadeza, reescrevendo silenciosamente o que significava ser real. O grande salão do Palácio de Buckingham havia sido testemunha de inúmeros eventos reais, mas este se sentiu diferente. Não foram os uniformes brilhantes ou as flores cuidadosamente dispostas que tornaram o dia inesquecível. Foi algo muito mais caloroso. À medida que a conferência real chegava ao fim, o rei Charles e o príncipe William permaneceram juntos, seus rostos irradiando um orgulho sereno. O mundo observava, esperando outro momento formal. Mas, em vez disso, lhes foi oferecido algo incomum. Um vislumbre de uma família real unida pelo amor, pela coragem e pela gentil esperança. O rei Charles olhou para seu filho e depois para Catherine, de pé com seu suave sorriso e sua calma graça. Suas palavras não soaram como ordens reais. Soaram como as palavras de um pai que havia encontrado algo precioso em sua família. Não se tratava de coroas ou deveres. Tratava-se de Catherine, a mulher que havia se tornado silenciosamente o batimento cardíaco de seu círculo real. Catherine nunca perseguiu os holofotes. Nunca ergueu a voz para ser ouvida. Seu poder residia em passos suaves, em olhares ternos, na maneira como ouvia os outros. Ela mostrou ao mundo que a verdadeira liderança não se tratava de brilhar sozinho. Tratava-se de elevar os outros com delicadeza. Para o rei Charles, Catherine não era apenas a princesa de Gales. Era o caminho brilhante para o futuro que ele sempre sonhou. Ele havia passado anos se perguntando se a família real poderia permanecer perto dos corações das pessoas. Com Catherine ao seu lado, a resposta se sentiu clara. Sua gentileza falava mais alto que qualquer discurso. Sua força tranquila lhe lembrava a gentil sabedoria que a rainha Elizabeth uma vez teve. Aquele dia no grande salão não foi apenas uma reunião. Foi uma celebração da jornada de Catherine. Um caminho cheio de desafios, vitórias silenciosas e profunda coragem. Charles não falou dela como uma figura dos livros de história. Falou dela como uma mulher valente que havia caminhado através da doença, dos pesados olhares públicos e das lutas privadas, tudo com um coração cheio de graça. Sua valente luta através de sua batalha de saúde e a bela notícia de sua remissão no início de 2025 comoveram pessoas muito além dos muros do palácio. De pé ao lado de seu pai, o coração do príncipe William estava transbordando. Ele não era apenas um futuro rei. Era um marido que havia visto sua esposa ressurgir de dias sombrios. Era um pai que havia sentido o amor de Catherine, mantendo sua família unida. Seus olhos, geralmente firmes e fortes, agora brilhavam com uma emoção tranquila. Cada olhar para Catherine contava uma história. Uma história de amor, respeito e profunda admiração que só havia se fortalecido com os anos. Catherine não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Seu trabalho estava moldando um novo tipo de família real, uma que se movia com gentileza, uma que se importava profundamente, uma que ia além dos portões do palácio para tocar vidas reais.
Ela não estava apenas criando futuros membros da realeza, ela estava educando corações através do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis. Ela estava ensinando a próxima geração sobre cuidado, doçura e o poder silencioso de ouvir. Ela escolheu falar sobre coisas que outros temiam trazer à tona: a saúde mental, a felicidade das crianças, as alegrias e as lutas da vida familiar. A voz de Catherine não era alta, mas sempre foi firme. Ela não precisava se posicionar em grandes palcos para ser ouvida. As pessoas a ouviam porque confiavam nela, porque suas palavras vinham de um lugar de amor. Quando Catherine pisou na sacada durante o Trooping the Colour, em 2025, a multidão não aplaudiu um título. Eles aplaudiram seu espírito, sua coragem, seu retorno. Aquele simples passo para a sacada se tornou um belo símbolo, prova de que mesmo após as tempestades mais difíceis da vida, é possível se levantar, brilhar e permanecer firme novamente. À sua maneira doce e tranquila, Catherine está se tornando o tesouro mais precioso da família real. E talvez com a visão do rei Charles e a força gentil de Catherine liderando o caminho, este capítulo real possa verdadeiramente florescer em algo belo, crescer 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 em algo belo.